Prepare-se para uma jornada única e mágica. Hoje, nas profundezas da história das entidades, desvendaremos os segredos do Orixá Exu. Ele é um mensageiro entre os homens e os deuses, uma entidade que transcende os limites de gênero. Os Exus e as Pombagiras, esses seres misteriosos, são os guardiões da relação entre nós, humanos, e os próprios orixás. Neste episódio especial, exploraremos a origem e a história por trás desse orixá incrível, mergulhando nas tradições ancestrais que moldaram a Umbanda e o Candomblé. Prepare-se para uma jornada de descoberta, espiritualidade e conhecimento. E agora, com grande entusiasmo, convidamos você a se juntar a nós nesta exploração única. Seja bem-vindo ao canal Umbanda Brasil. Fique ligado para conhecer a história e os segredos do Orixá Exu como nunca antes. Siga conosco nesta jornada incrível. O Orixá Exu é a entidade mais polêmica do Candomblé e da Umbanda. Considerado por muitos a personificação do diabo, ele é o guardião que nos protege de magias realizadas por espíritos obsessores ou por nossos desafetos. Continue vendo o vídeo e saiba tudo sobre ele. Origem e história. O Orixá Exu é considerado o mensageiro entre os homens e os deuses. A denominação Exu poderá ser aplicada a entidades masculinas e femininas. Os femininos são designados como Pombagiras, e são os responsáveis pela relação dos homens e dos próprios orixás entre si. São de grande importância e adquiriram uma ampla dimensão ao estabelecer, além do diálogo entre homens e deuses, a segurança e proteção de seus eleitos contra outros seres espirituais inferiores. Muitas religiões consideram que nenhuma ação poderá ser executada sem que, primeiro, seja acionado um Exu, pois será ele quem abrirá os caminhos, tirando todos os impedimentos. Por isso, são associados aos sentidos, à força de viver, à virilidade e ao sexo. Características visuais. Os Exus, geralmente, possuem um aspecto visual austero. Vestem-se de preto, usam capas e cartolas, além de objetos de poder, como cajados ou tridentes. Porém, algumas casas espíritas da Umbanda adotam o branco para a vestimenta de todas as entidades. Já o Exu feminino, representado pela Pombagira, se apresenta de forma sexy, usando geralmente vestidos nas cores vermelho e preto. São vaidosas e sensuais, além de gostarem de anéis, colares e pulseiras. Ainda na linha dos Exus, é importante mencionar a existência da entidade do Exu Mirim e da Pombagira Mirim. São seres com aspecto infantil que já encarnaram na Terra e passaram por diversas provações, até chegarem em suas evoluções. Símbolos e celebrações. Um dos símbolos mais conhecidos que representam os Exus é o Ogó. Trata-se de um bastão de formato fálico feito de madeira, que representa o pênis. É adornado por cabaças, que fazem referência aos testículos, e é um instrumento de imenso poder. Outros símbolos muito comuns são os tridentes, que, se quadrados, pertencem ao masculino, e os de formato arredondado pertencem às entidades femininas. A celebração dos Exus e das Pombagiras deve ser mensal, em todo o dia 7. Porém, um mês importante para as celebrações destas entidades é agosto. Crenças e oração. Perante a crença da Umbanda e do Candomblé, o Exu é o guardião do caminho e consegue derrubar barreiras, bem como exercer com sucesso sua função de guardião. As orações são as melhores formas de conexão com esses orixás. Segue abaixo uma ótima sugestão. Curiosidades e nuances interessantes. Mensageiro divino. O Orixá Exu é frequentemente considerado o mensageiro divino entre os seres humanos e os deuses na Umbanda e no Candomblé. Ele desempenha um papel crucial na comunicação espiritual, transmitindo pedidos e oferendas aos orixás. Dualidade de gênero.
Uma característica única do orixá Exu é sua capacidade de transcender o gênero. Tanto entidades masculinas quanto femininas podem ser associadas a Exu. As entidades femininas são conhecidas como pombagiras e têm seu próprio papel especial na religião. Protetor e guardião. Apesar da má compreensão popular que o associa ao diabo, Exu é considerado um protetor e guardião. Ele é invocado para remover obstáculos e abrir caminhos para a resolução de problemas. As oferendas a Exu visam garantir proteção e equilíbrio espiritual. Símbolos e vestimentas. Os Exus geralmente são representados usando vestimentas pretas, capas e cartolas. Eles também carregam objetos simbólicos, como cajados ou tridentes. No entanto, em algumas casas espíritas da Umbanda, a vestimenta pode ser branca. Pombagira. As entidades femininas associadas a Exu, conhecidas como pombagiras, têm uma reputação de sensualidade e vaidade. Elas são frequentemente representadas usando vestidos nas cores vermelho e preto, e têm um caráter marcante. Ogó e tridentes. Os Exus são frequentemente associados a símbolos específicos. O ogó é um bastão de madeira com formato fálico que representa o pênis. Os tridentes também são comuns, e sua forma pode denotar se pertencem a entidades masculinas ou femininas. Importância na Umbanda e Candomblé. Exu desempenha um papel fundamental na Umbanda e no Candomblé, sendo invocado em rituais e cerimônias para abrir caminhos, proteger os devotos e assegurar a comunicação entre o mundo espiritual e o humano. Essas são apenas algumas curiosidades sobre o orixá Exu e sua rica história na Umbanda e no Candomblé. Sua dualidade de gênero, seu papel como mensageiro e guardião espiritual, bem como seus símbolos únicos, fazem dele um elemento fascinante na religião afro-brasileira. A história do orixá Exu é profundamente rica e cheia de nuances, oferecendo espaço para reflexões fascinantes sobre espiritualidade, cultura e compreensão humana. Aqui estão algumas reflexões sobre sua história. A dualidade espiritual. Exu, com sua capacidade de transcender o gênero, nos lembra da complexidade da natureza espiritual. Essa dualidade é um reflexo das dualidades presentes na própria vida, como luz e escuridão, bem e mal. Ele nos desafia a compreender que tais dualidades coexistem e são parte integrante do mundo espiritual. Compreensão errônea. A história de Exu nos lembra das percepções equivocadas que podem surgir quando olhamos para práticas espirituais e religiosas que não entendemos completamente. A associação com o diabo é um exemplo disso. Isso nos convida a sermos cautelosos em nossos julgamentos e a buscar uma compreensão mais profunda das crenças dos outros. Papel de mediador. Como mensageiro entre os seres humanos e os deuses, Exu nos mostra o valor da comunicação espiritual. Ele representa a ligação entre o divino e o terreno, demonstrando como a espiritualidade pode ser uma ponte para a compreensão mais profunda de nós mesmos e do cosmos. Proteção e abertura de caminhos. A história de Exu como guardião que remove obstáculos e abre caminhos nos convida a refletir sobre como superar desafios em nossas próprias vidas. Ele representa a ideia de que, através da devoção e do esforço, podemos encontrar maneiras de superar as barreiras que encontramos em nosso caminho. Cultura afro-brasileira. Exu é uma figura central nas religiões afro-brasileiras, incluindo a Umbanda e o Candomblé. Sua história é um reflexo da herança e da cultura afro-brasileira, destacando a importância de reconhecer e valorizar a diversidade religiosa e espiritual presente no Brasil e em todo o mundo. Respeito à diversidade religiosa. A história de Exu nos lembra da importância de respeitar e entender as crenças espirituais de diferentes culturas. Cada religião tem suas próprias tradições e divindades, e a diversidade espiritual enriquece a experiência humana. A história do orixá Exu é, portanto, muito mais do que apenas uma narrativa espiritual, é um convite à reflexão sobre a complexidade do divino,
a importância da compreensão mútua e o papel da espiritualidade na vida das pessoas. Ela nos desafia a explorar as profundezas da fé e a respeitar a riqueza das tradições religiosas em nosso mundo diversificado. Oração. Orixá Exu, vós que sois o orixá regente do vazio, o orixá vitalizador, o orixá esgotador dos excessos humanos e de suas ilusões vãs, auxilie-nos. Pedimos ao Senhor e ao Pai Criador Olorum, guiem-nos para que vazio não nos tornemos. Não nos permitam perder-nos na dualidade dos momentos da vida. Orixá Exu, não deixe que perturbações espirituais e materiais minem nossa força de vontade e livre-arbítrio, nem nossa vontade de viver. Orixá Exu, Senhor da dualidade que vemos na matéria, oriente-nos para que não sejamos seduzidos por caminhos que nos levam à paralisação evolutiva e consciência ou das trevas da ignorância em que mergulhamos quando vazios de Deus nos tornamos. Livra-nos de tudo aquilo que nos afasta de nosso Criador, e afaste de nós o mal. E se merecedores formos, que tenhamos paz e prosperidade, para conduzirmos nosso fardo nessa encarnação de maneira mais amena, com ausência de nossos abismos e negativismos, sobre tua guarda e proteção. Amém. Espero que tenham desfrutado dessa incrível jornada na história do Orixá Exu. Sua história é um lembrete de como a espiritualidade é diversa e rica em significado. Se você apreciou essa exploração, compartilhe este vídeo para que outros também possam se maravilhar com a profundidade da cultura afro-brasileira e da espiritualidade. E não se esqueça de deixar o seu like se você gostou deste conteúdo. Continuem a se juntar a nós para mais informações fascinantes na história das entidades. A sua participação é fundamental para compartilhar o conhecimento e a espiritualidade. Muito obrigada por fazer parte da nossa comunidade no canal Umbanda Brasil. Até a próxima!